traziam falsos ensinos, são chamados de cães e os da circuncisão. Então são as duas aí as características. Invadiam a igreja, consideravam as coisas santas como imundas e ensinavam a circuncisão, ou seja, ensinavam o merecimento para a salvação. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Pregavam um falso evangelho. Afirmavam que para que os gentios se tornassem cristãos, deveriam seguir a lei mosaica e, pior, as tradições judaicas. Todavia, no concílio da igreja de Jerusalém, conforme Atos 15, os apóstolos já haviam discutido sobre o papel da lei judaica em relação aos gentios. Então, o que eles introduziam ali? Eles diziam que para que os cristãos filipenses fossem salvos, eles precisavam guardar a lei e os rituais da lei, e além disso, as tradições judaicas. Aí entrava até o Talmud pelo meio, que vinha regulamentando ainda e exigindo mais ainda das pessoas. O que aconteceria com a igreja filipense? Eles chegariam à conclusão de que eles não estavam salvos, que precisavam fazer um monte de coisa para serem salvos. Eles não conseguiriam fazer e dependeriam desses falsos mestres, que estariam ali humilhados diante desses falsos mestres por não cumprir a lei, não conseguir cumprir os rituais, e estariam nas mãos daqueles mestres que poderiam explorá-los à vontade. Mas já tinha acontecido uma reunião em Jerusalém, como você pode ver em Atos capítulo 15, que foi exatamente organizada para discutir esse tipo de assunto. Os principais assuntos ali exatamente era essa exigência dos judaizantes quanto aos gentios, para que eles cumprissem a lei e guardassem as tradições judaicas. E lá foi decidido que os gentios não seriam incomodados mais com esse tipo de ensino, de exigência. Segundo as deliberações do Concílio de Jerusalém, os gentios cristãos não deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos, carne com sangue e sufocado, e deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino, a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Então, as três exigências que foram aí dadas como importantíssimas no Concílio de Jerusalém foram essas três. Qual o resultado, então, desse concílio, dessa reunião em Jerusalém? São aí três exigências, né? A primeira fala do comer carne sacrificada a ídolos, ou seja, é a participação do cristão nas festas mundanas e ainda a alimentação nessas festas de coisas oferecidas aos ídolos, que eram os adorados, os prestigiados nessas festas. Primeira coisa. A segunda coisa era não comer sangue, não comer o animal sufocado, que é aquele que é morto, mas o sangue não é derramado, e não comer o sangue, ou seja, não comer a carne junto com o sangue, ou comer o sangue puro. A vida está no sangue, e foi proibido por Deus comer esse sangue. E a outra decisão foi de que os cristãos deveriam aí afastar-se das práticas sexuais ilícitas. Então, nessas práticas sexuais ilícitas está incluído aí a prostituição, está incluído aí o adultério, a poligamia, o viver com a pessoa sem ser casado. Então, são várias aí essas práticas sexuais ilícitas. Entrando aí, é claro, aí o sexo de homem com homem, mulher com mulher, sexo fora do casamento. Então, sempre essas práticas foram combatidas tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo. Deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Então, esses maus obreiros ensinavam exatamente ao contrário do que Paulo ensinava.
Tópico 3. Guardai-vos da circuncisão. Um dos costumes judaicos que aqueles maus obreiros queriam impor era a prática da circuncisão. Eles ensinavam erroneamente que a circuncisão tornaria os gentios verdadeiramente cristãos. Paulo então passa a ensinar aos filipenses que a verdadeira circuncisão é aquela operada no coração. Logo, não é algo da carne, mas do Espírito Santo. De acordo com o comentário bíblico pentecostal editado pela CPAD, os cristãos filipenses não deveriam ter como motivo de orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão, porém antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Então, o principal ensino desses falsos mestres era exatamente ensinar a circuncisão, que era o sinal de aliança entre Deus e os homens, que foi ordenado por Deus para que lá no tempo de Abraão se começasse a fazer isso. Depois se tornou uma lei. E esse sinal era como a operação de fimose, que é feita hoje, e sempre era um sinal de aliança entre Deus e os homens. Nós sabemos que a circuncisão, a operação de fimose, ela é uma boa coisa, desde que não seja feita para conseguir méritos de Deus ou conseguir salvação. É uma coisa higiênica que evita aí uma doença que está se alastrando cada dia mais pelo mundo todo, que é o HPV, não é HIV, AIDS, mas HPV. É uma doença que vem muitas vezes, na maioria das vezes, exatamente pela falta de higiene no órgão sexual masculino. E isso vai fazer com que a mulher tenha problemas de câncer no útero. E acontece muito isso. Muitas vezes só é descoberto quando a mulher vai se consultar e descobre que tem HPV. O homem muitas vezes tem, mas nem sabe que tem, porque não tem muita alteração na sua saúde. Então essa operação de fimose, ela evita que haja acúmulo de sujeira aí no órgão sexual masculino e evita o aparecimento dessa doença. Mas a circuncisão a que nós estamos nos referindo aqui é a que Paulo falou da exigência dos judeus para com os gentios dessa operação feita como sinal de aliança com Deus para ganhar a salvação. Então eles diziam que para que os filipenses fossem salvos, deveriam se circuncidar. Então era ali uma coisa obrigada, né? Não era uma coisa de coração, nem por amor a Deus, nem o desejo, nem de fazer aliança com Deus. Era uma coisa obrigada, exigida. E Paulo explica então que essa circuncisão feita na carne tem um valor humano e não espiritual. Agora a verdadeira circuncisão para Deus era feita no coração, ou seja, aquele que se entregava a Deus, arrependido pelos seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então esta era a verdadeira circuncisão buscada por Deus entre os homens. Os cristãos filipenses não deveriam ter como motivo de orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão. Porém, antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Então veja bem, o cristão não deve se orgulhar por causa de um sinal externo para que ele possua de repente a salvação ou o favor de Deus. Não é pela roupa que você veste que você é salvo. Não é por guardar um dia ou cumprir determinado ritual que você vai ser salvo. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Não é por mérito humano, não é conseguida porque você faz alguma coisa ou guarda alguma coisa, nada disso. Na revista do professor veio aí um quadro dentro desse assunto. Segundo o ensino do apóstolo Paulo aos Filipenses, o verdadeiro cristão é de fato a verdadeira circuncisão, não o costume do judaísmo. O apóstolo usa 3 conceitos para identificar tais cristãos. Número 1 aí eram aqueles que adoravam pelo Espírito de Deus. A palavra traduzida na NIV como adoração, latreu, é usado na 70, na Septuaginta, e no livro de Hebreus para se referir ao serviço dos sacerdotes no templo. A palavra é também usada em Romanos 12, onde Paulo incita seus ouvintes a oferecerem seus corpos a Deus como sacrifício, bem como ato de adoração espiritual.
Paulo continua a encorajar os cristãos romanos a permitirem que suas mentes sejam renovadas e suas vidas capacitadas pelo poder do Espírito, exercitando seus dons para servir uns aos outros. Então, tanto a igreja romana quanto a igreja filipense.